Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas em Cristo. Boa esta palavra. Esse texto que Paulo escreve à igreja de Corinto, ele é dividido em 3 sessões básicas. A primeira sessão do livro, desse capítulo 4, Paulo vai trazer a consciência da igreja de Corinto, que muitos estavam se perdendo um pouco no evangelho que estava sendo apregoado na época. Paulo vai dizer a partir do versículo 3, que aquele evangelho que não trazia luz para os homens, e aqueles que não conheciam de fato o evangelho de Cristo acabavam se perdendo, porque todo aquele que tem o Espírito reconhece a voz de Deus. Então a igreja estava ali passando por uma perseguição e muitos desfalecendo. E Paulo traz ao coração dos homens da época para que pudesse se atentar mais ao evangelho de Cristo. Porque a igreja de Corinto, todos nós sabemos que era uma igreja um pouco tanto traumática. Muitas das vezes Paulo precisou exortar a igreja para que a igreja cada vez mais seguisse o rumo que Jesus tinha pré-estabelecido. Mas havia dificuldades, então Paulo nesse capítulo sabia das provações da igreja de Corinto, mas também alerta, exorta nas deficiências da voz daqueles que ouviam, porque de fato hoje, muitas das vezes, na ânsia de queremos ouvir uma palavra que traga conforto aos nossos corações, muitas vezes na ânsia de querer que Deus responda, quando não é chegado o tempo de Deus, nós procuramos muitas vozes, e de repente o evangelho que não é genuíno e pleno, nós acreditamos, absorvemos aquilo para nós. De que maneira? Nem toda profecia proveniente de Deus, nem toda palavra rema vem do altar para a nossa vida. A palavra de Deus, quando testifica, vem do altar, e a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica em nós. E Paulo estava dizendo, olha, não ouça esse evangelho, que esse evangelho não traz conserto, há coisas encobertas que precisam ser elucidadas. Então Paulo traz um alerta para a igreja. A primeira parte do livro é essa, e ele vai dizer, olha, eu não prego as minhas palavras, eu prego a Cristo e não a mim. Então quando nós somos submissos à vontade de Deus, nós temos uma palavra que não provém de nós para ser ministrada. Se eu tentar ministrar uma palavra que vem de mim, a ninguém eu vou conseguir edificar, a ninguém eu vou alcançar. Se você pregou a palavra que não vem do trono de Deus,